Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, eu estou por aqui para gravar este vídeo sobre um tema que foi levantado nos últimos dias, se haverá ou não tristeza no tribunal de Cristo no céu. Este tema foi levantado pelo pastor Eliseu Rodrigues em uma de suas pregações, da qual ele afirmou tal hipótese. E hoje pela manhã eu estava aí assistindo um vídeo dele, onde ele menciona alguns versículos para embasar a sua tese de que de fato isso é bíblico. E é sobre isso que eu vou estar gravando aqui neste vídeo, comentando sobre este assunto, e o que eu penso e o que as escrituras dizem. Primeiro ponto, eu quero aqui responder a essa pergunta se haverá tristeza no tribunal de Cristo. Bom, a minha resposta é não, não vai ter tristeza no tribunal de Cristo, não vai ter tristeza no céu, ok? Inclusive aí eu também já convidei ele para um debate no vídeo dele, mas eu creio que ele não vai me responder. Mas fica aí lançado o convite para o pastor Eliseu. Então, nesse sentido, por exemplo, não haverá tristeza no tribunal de Cristo, não haverá tristeza no céu, em hipótese alguma. Os textos que ele menciona, por exemplo, como 2 Coríntios 5, versículo 10, que diz que todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um dê conta pelo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, esse texto ele não embasa essa hipótese de que haverá tristeza no tribunal de Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, quando a gente fala tribunal de Cristo, a gente está fazendo menção ao momento que os salvos serão ali julgados para receber galardão, para ser premiado pelo trabalho que fizeram, ok? Agora, o termo tribunal de Cristo, ele não se aplica biblicamente somente ao julgamento dos salvos, ok? O tribunal de Cristo ele vai se dar em várias etapas. O problema é que, escatologicamente, muitos escatólogos tomaram de empréstimo o termo Tribunal de Cristo com base em 2 Coríntios 5,10 para embasar apenas esse período, digamos assim, que é o período que a igreja vai ser julgada quando nós formos arrebatados deste mundo. E com isso eles mencionam, por exemplo, o momento do juízo final, que não é ali Tribunal de Cristo. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o tribunal de Cristo vai ser o momento do julgamento dos salvos, o tribunal de Cristo vai ser o momento do juízo final também. Tanto um quanto o outro na Bíblia é chamado tribunal de Cristo com base em 2 Coríntios 5, versículo de número 10. Em primeiro lugar, irmãos, a gente tem que entender o que está escrito no texto. Quando diz ali, tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal, a palavra mal ali, irmão, a palavra ali é faulos no grego, e essa palavra ali, ela traz a ideia de toda sorte de iniquidade, toda sorte de pecado. Tudo que é pecado que você imaginar, ela está contida na palavra faulos. E essa palavra faulos aí, ela se aplica ao juízo também que vai acontecer dos perdidos, conforme está no capítulo de número 20, capítulo 5, versículo 29 de João, quando diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a destruição eterna, que tiverem feito mal para a destruição eterna. Mal ali, irmão, é faulos, ok? Então, nesse sentido, nós percebemos que o juízo ali que diz estiver feito por meio do corpo não é uma menção a pecados congênitos, como a gente aí conhece na matéria de hamartiologia, mas sim, por exemplo, menção à iniquidade de fato da nossa natureza, a iniquidade, por exemplo, dos ímpios. Nesse sentido, nós percebemos que quem tiver feito bem nesse aspecto são aqueles que são salvos, e quem tiver feito mal são aqueles que não são salvos, os ímpios. E como é que eu sei disso? Pelo contexto. Lá no capítulo 5, versículo 10, a gente tem esse versículo, e no versículo 11, Paulo diz assim, ó, por esta razão, sabendo do temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Observe que Paulo está dizendo que ele persuade os homens à fé em que aspecto? No aspecto de que haverá um juízo. E aqui ele não diz que ele persuade a igreja, mas ele persuade os homens à fé. Ou seja, nesse aspecto, o evangelho tem que ser pregado para que essas pessoas não recebam a condenação eterna, para que eles possam alcançar a graça de Deus, possam alcançar
a misericórdia de Deus sobre suas vidas e assim se arrepender, ok? Então, nesse aspecto, persuadimos os homens à fé que é para que eles não recebam esse mal que tiverem feito por meio do corpo, como todos nós um dia já praticamos o mal, ok? Então, nesse aspecto ali, o texto está falando de juízo, irmão, tanto de salvos quanto de perdido. A questão é que ali Paulo não está fazendo a distinção entre esse momento do período do arrebatamento e o momento do juízo final. Paulo apenas está mencionando que no juízo os salvos vão receber o bem e os ímpios vão receber o mal. Ok? E não é porque ele usa ali a palavra nós, esse pronome nós, que ali está se referindo somente à igreja. Nós não podemos ver assim. Quando nós lemos o capítulo 14 do livro de Romanos, versículo 10 até o versículo de número 12, ali, por exemplo, Paulo diz que nós vamos ser julgados pelo Senhor. Ele diz que diante do Senhor vai se dobrar todos os joelhos, quer no céu, quer na terra. Então, esse momento vai ser, por exemplo, um momento vai ser o momento ali do juízo final. E se dobrar todo o joelho vai ser o momento do juízo final. E veja que Paulo diz assim, ó, de sorte que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, versículo 12. Então observa que ele não faz essa distinção no sentido, por exemplo, dos momentos que se dará esse juízo sobre a humanidade, ou seja, Paulo não faz ali a distinção dos períodos, ele apenas menciona que haverá um juízo. Não estou dizendo que Paulo não sabia que vai ter períodos de juízo, estou dizendo que ali ele não está trabalhando esse aspecto, ok? Então, nesse sentido, ele está mencionando que haverá um juízo, e a mesma coisa acontece segundo Coríntios 5, versículo 10. Tiver feito por meio do corpo, é exatamente ali, por exemplo, o bem são aquelas pessoas que são salvas em Cristo, e tiver feito mal ali são aquelas pessoas que não são salvas em Cristo, e não tem a ideia somente de inutilidade como os defensores dessa tese querem propor. Ok? Outro texto que o pastor Eliseu Rodrigues menciona é, por exemplo, o capítulo 3 de Colossenses, versículo 24 e 25, quando ali a Bíblia diz que, por exemplo, nós vamos receber, se nós tiver feito a injustiça, nós vamos receber a injustiça que fizer. Aquele que fizer a injustiça receberá a injustiça que fizer. E nesse aspecto diz, não há acepção de pessoas. E nesse sentido, por exemplo, ele diz, por exemplo, ali que esse que tiver feito a injustiça, irmãos, são aqueles, por exemplo, que são salvos num sentido, por exemplo, congênito, ou seja, a nossa natureza que em si já é pecado de maneira congênita, nós pecamos nesse sentido, vamos praticar injustiça. Só que ali o texto não se aplica de maneira sólida a isso, porque ficaria muito esquisito essa interpretação, uma vez que ali Paulo escreve, ele coloca ali, por exemplo, a palavra injustiça, ele usa a palavra adikel. Essa palavra díquio ali descreve a perversidade tanto de um criminoso, né, quanto qualquer sorte de perversidade, de maldade, de criminalidade, desobediência à lei, desobediência a... Então, nesse aspecto, a palavra díquio, ela abrange esse contexto aí, digamos, de uma forma assim estranha ao que eles estão dizendo. Então, quando Paulo diz que aquele que fizer injustiça, ele não está dizendo, por exemplo, que a pessoa vai ser salva, ele está dizendo que a pessoa vai receber a injustiça. Então, é preciso a gente examinar o texto ali. E quando a gente vai para o capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo de número 9, olha o que Paulo diz: não erreis, não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus. Injustos ali, irmão, é a mesma palavra que está em Colossenses 3, versículo 24 e 25. Então, irmãos, a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. Está lá em 1 Coríntios 6, versículo de número 9. Então a gente percebe que essa tese ela não se sustenta. O julgamento dos salvos, irmãos, o julgamento dos salvos, ele é mencionado na Bíblia, ok? Por exemplo, nós não vamos ser julgados pelas obras, nós não vamos ser julgados para que nós receba a salvação, nós vamos ser julgados no aspecto das nossas obras para galardoação, para nós recebermos galardão de Deus. Nesse sentido é que a igreja vai ser julgada, ok? Então, se, por exemplo, a gente pegar as escrituras sagradas para fazer uma análise sobre cada texto que eles mencionam, não embasa esse aspecto de que no tribunal de Cristo haverá tristeza, ok?
Então, nesse sentido, por exemplo, é claro que eu quero fazer um vídeo curto e aqui já vai para os 10 minutos, eu vou aqui ter que parar o vídeo, mas se você tiver uma pergunta sobre esse tema aí, quiser mandar para mim aí o versículo, pode mandar que eu vou estar pronto para responder sobre esse aspecto. Então, a minha afirmação é: não haverá tristeza no tribunal de Cristo. E 1 Coríntios 3, versículo 15, não embasa isso em hipótese alguma, mas na frente eu vou estar gravando um vídeo para explicar isso para os irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.